Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui nesse vídeo agora para a gente corrigir as páginas 35 e 36 do nosso livro de lógica. O exercício 5, que tinha na página 35, a gente já resolveu na nossa aula online. Então, eu vou começar a resolver aqui a partir do 6, tudo bem? Então, vamos lá. O exercício 6 fala assim: um conjunto completo de 28 peças de dominó contém todas as possíveis combinações de dois números de pontos entre 0 e 6, incluindo peças com duas vezes o mesmo número de pontos. Quantos pontos existem no total em um conjunto de dominó? Gente, nesse caso aqui, a gente então teria que pensar nessas 28 peças de dominó. Então, por exemplo, para fazer a peça 1 e 3, por exemplo, eu teria que somar 1 mais 3, aí usariam 4 pontos para fazer a construção dela. Então, para dar uma adiantada aqui no nosso exercício, aqui no lado eu já escrevi as possíveis combinações que a gente poderia ter quando a gente vai escrever as 28 peças desse dominó. Então, percebam que eu comecei aqui, ó, com as peças que tem 0 lá na primeira e de 0 até 6 aqui na segunda. Então, eu tenho a peça 00, 01, 02 até o 06. E aqui eu já coloquei a soma de todos. A partir do próximo, eu não repeti aqui o 1 mais 0. Por que eu não repeti? Porque essa peça ela já apareceu aqui, ó, como 0 e 1. A peça 01 ou 10 é a mesma peça dos dois. Então, eu não preciso ficar repetindo ela nas próximas. A mesma coisa aqui de quando eu escrevi os do 2. O 2 e 1 já está aqui, o 2 e 0 já está aqui. Então, eu não preciso colocar ele de novo. E aí, por isso que foi afunilando, até chegar aqui na última, que ficou 6 e 6. Então, o que a gente tem? Como eu já escrevi as somas aqui, então a gente só precisa saber agora a soma de cada um desses conjuntos. Aqui, como é o último, já vai dar 12. E, por fim, somar todos esses resultados. Eu já tenho aqui a solução da soma de cada um desses aqui. Então, aqui de quando começa com 0, essa soma vai dar 21. No próximo eu tenho 27. Aqui eu tenho 30. No próximo, 30, 27, 21 e 12. E assim, então, agora por fim é só somar todos esses valores. E somando então todos esses valores, a resposta é 168. Ou seja, vai precisar de 168 pontos para construir esse dominó. Então, fica lá sendo a alternativa D. Vou marcar ela aqui para a gente. O exercício 7, ele já fala assim, ó. Em uma tabela 4x2, estão escritos dois números na primeira linha, igual está ali, ó, 10 e 3. Cada uma das linhas seguintes contém a soma e a diferença dos números escritos na linha anterior. Veja o exemplo da figura ao lado. Então, tem esse exemplo aqui, que é o que a gente vai observar agora. Em uma tabela 7x2, preenchida da mesma forma, os números na última linha são 96 e 64. Qual é a soma dos números na primeira linha? Gente, se a gente observar essa tabela aqui, existe um padrão que está acontecendo nessa sequência. Que padrão que é esse? Olha aqui, essa linha aqui, que é a quarta linha, se considerando essa aqui como sendo a primeira, que foi o que ele falou lá no enunciado, então aqui 2, terceira, aqui é a quarta linha. O que a gente tem? O 26, se eu pegar a metade dele, vai dar exatamente o número que está lá uma linha acima. Na verdade, duas linhas acima, né? Então, se eu estou na linha 4 e pego a metade do 26, eu vou ter o elemento que está lá na linha 2. A mesma coisa acontece aqui com o da linha 3, ó. Qual que é a metade de 20? 10. Isso também acontece desse lado, ó. Aqui é 14, aqui ficou então 7, que é a metade. Aqui é 6, então aqui fica a metade, que é 3. Ou seja, eu vou usar essa referência aqui então para construir essa tabela.
que ele falou no enunciado. Como ele falou aqui que é 7 por 2 e a última linha é 96,64, então eu vou ter que escrever aqui uma tabela com 7 linhas. Vou colocar as linhas que fica mais fácil da gente analisar aqui depois. Então vai ficar a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nessa linha 7 vão aparecer aqueles elementos que ele falou aqui para mim, que são 96 e 64. Esse aqui eu vou colocar, então, como sendo o da soma, da mesma forma que ele colocou lá, e de cá eu vou colocar da subtração. Ah, gente, voltando lá, só para vocês entenderem bem como funciona a tabela, ó lá, se eu pegar 10 mais 3, ó, 10 mais 3 dá 13. Se eu pegar 10 menos 3, dá 7. 13 mais 7 é 20, 13 menos 7 é 6. Ou seja, um lado é a soma, do outro lado é a subtração. Por isso que na minha tabelinha eu vou fazer desse jeito também, ó, de um lado a soma, do outro a subtração. Isso quer dizer, então, que vai ficar assim, ó. Aqui na última linha a soma é 96 e a subtração 64. Aí, vamos lá. A metade de 96, se a gente fazer esse cálculo, como eu acabei de mostrar ali para vocês, que é o que está acontecendo naquela tabela, aqui vai ficar, então, na linha 5, porque eu tenho que pular uma linha ali, não é exatamente a que fica em cima. Aqui seria, então, 48. E aqui da 64, a mesma coisa. Se eu pegar a metade de 64, que é 32, vai ser o que está nessa linha 5 aqui. Como que eu posso descobrir essa aqui da linha 6? Gente, só fazer a soma. Ó. Se eu pegar esse 32 mais o 48, dá 80. Então, é o que tem que estar aqui. Se eu pegar a subtração, que é o 48 menos 32, é o que vai estar nessa linha, 16. Olha para vocês verem tanto que dá certo. 80 mais 16 dá 96. 80 menos 16 dá 64. Então, já que agora eu tenho essas linhas, eu consigo construir todas para cima. Porque, olha, se eu pegar essa do 48, a metade do 48 é 24, a metade de 32 é 16. A metade de 24 é 12 e a metade de 16 é 8. Para descobrir as outras linhas, ou faz a conta, ou pode ir pegar o 80 aqui. Ó. A metade de 80 é 40, a metade de 16 é 8, a metade de 40 é 20 e a metade de 8 é 4. Como no enunciado ele está querendo a soma dos números da primeira linha, então o elemento que ele está querendo aqui é esse aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui que é o lado da soma dos números que estão na primeira linha. Então, o número que ele quer nesse exercício, que a gente vai ter que marcar, é o 20, que é a soma de 12 mais 8. Gente, então é só observar essa tabelinha aqui e verificar que tinha essa propriedade nela, de que sempre fica a metade quando eu coloco duas linhas acima. Então, aqui letra D. Tudo bem? Próximo exercício, o exercício 8. Para decidir quem comerá a última fatia do seu bolo de aniversário, Gabriela e 4 dos seus amigos formam uma roda e ficam dispostos no sentido dos ponteiros do relógio pela ordem. Gabriela, Helder, Hilda, Jorge e Leonor. Eu vou fazer já aqui um esqueminha para a gente fazer o joguinho que eles estão fazendo. Então fica Gabriela, Helder, Hilda, Jorge e Leonor. E eles ficam sentados nesse sentido aqui do ponteiro do relógio, ou seja, vai girar nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Aí eles cantam: canguru, quem está fora és tu. Se a gente contar quantas sílabas, na verdade, quantas vezes eles cantam isso aqui, dá 8 vezes. Então, de 8 em 8 vai gerando uma nova rodada, posso dizer assim. Aí o exercício continua. Cada um diz uma das partes da música, considerando a separação apresentada, sendo eliminado quem disser a sílaba tu. Então, quem falou tu saiu do jogo. O jogo prossegue, recomeçando na pessoa seguinte a que foi eliminada, até ficar só um deles, que comerá a última fatia do bolo. Então, de 8 em 8, uma pessoa é eliminada,
e continua exatamente na próxima. Gabriela pode escolher quem começa. Quem Gabriela deve escolher para garantir que Leonor ficará com a última fatia de bolo? Gente, esse exercício aqui, a gente pode observar, a gente vai observar que quem ganha é quem começa. Então, teoricamente, quem ela vai ter que escolher vai ter que ser o Leonor. Eu vou mostrar para vocês que se começar no Leonor, ele acaba ganhando. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês que começando aqui no Leonor, ele vai ganhar o pedaço de bolo contando de 8 em 8. Eu não vou cantar a musiquinha, vou contando de 8 em 8. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elimina o Helder. Aí continua aqui no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elimina a Gabriela. Percebam que eu estou pulando quem está saindo do jogo. Ó. Continuo no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elimina o Jorge. Começa no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elimina a Hilda. E quem ganha, então, é o Leonor. Ou seja, tem que começar exatamente no Leonor para que ele ganhe. Se vocês observarem, qualquer outro dá certo também. Se começar no Jorge, o Jorge ganha. Se começar na Hilda, a Hilda ganha. E assim por diante. Vamos, então, para o próximo exercício. Pela observação da figura a seguir, conclui-se que 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a 4 vezes 4. Por que a gente conclui isso, gente? Porque, olha, tem 4 pontos aqui e tem 4 pontos aqui. Para descobrir quantos tem, é só fazer multiplicação. 4 vezes 4 é 16. E aí, por que ele fala que 1 mais 3 mais 5 mais 7? 1 aqui, 3 aqui, 5 aqui, 7 aqui e assim por diante. A gente pode perceber que nessa sequência, então, está andando sempre em números ímpares. E perceba uma coisa aqui, ó. Já que eu estou somando 4 números ímpares, então ficou 4 vezes 4. Então, se fosse 5 números ímpares, 5 vezes 5, e assim por diante. É isso que eu vou usar, então, para responder, porque ele quer saber qual o valor da soma de 1 mais 3 mais 5 mais 7 até o 21. Só o que eu preciso saber, então, é quantos números ímpares tem aqui. Vamos fazer assim, para ficar mais fácil. Ó. Depois do 7, vem o 9, depois o 11, depois o 13, depois o 15, e aí vem para o 17. Então, quantos números vão dar aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já que deu 11 números, então eu vou ter que fazer 11 vezes 11 para dar certo isso aqui. Então, exercício 9 já está feito. E o último, os 5 símbolos, arroba, asterisco, hashtag, o e o acento circunflexo, representam 5 algarismos diferentes, sabendo que nenhum símbolo é nulo, ou seja, nenhum vale zero, e que acontece essas 3 continhas aqui, ó, arroba mais arroba é asterisco, hashtag mais hashtag mais hashtag é igual ao e o asterisco mais o e é igual ao acento circunflexo. Qual é o algarismo representado por o circunflexo? Gente, nesse exercício, a primeira coisa que a gente tem que estar bem atento é que ele falou que são 5 algarismos. Se são algarismos, então tem que ser números de 0 a 9. Nesse caso desse exercício, o 0 não vai poder entrar, porque ele falou que nenhum símbolo é nulo. Então, na verdade, os números que eu estou contando é de 1 a 9. Aí, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos pegar essa primeira continha, que é o arroba, que dá asterisco. Se o arroba for 1, então eu tenho 1 mais 1, que dá 3. Isso aqui é uma coisa que é possível. Se o arroba for 2, então eu vou ter 2 mais 2 mais 2, que é 6. Isso também é possível. Mas se o arroba for 3, aí eu teria 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Isso também é possível. A partir do 4, vocês vão ver que não é possível mais. Por que não é mais possível? Porque 4 mais 4 mais 4 é 12. E 12 é um número de 2 algarismos que é impossível do asterisco ser. Então, não pode ser nenhum número de 4 para cima.
Isso também serve, gente, para os hashtags, ó. Então, o que que eu sei? O arroba e o hashtag é um desses números, entre 1 e 3. Aí, vamos pensar assim. Se o... Vamos supor, se um deles é os 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Quando eu pegar esse 9, vamos supor que é o arroba. Vamos supor que o arroba vale 3. Quando eu pegar esse 9, que é exatamente o asterisco, e colocar ele aqui nessa conta, 9 mais qualquer um número desses aqui, o do 3 ou do 6, a resposta, de novo, não vai ser um único algarismo, vai ser um número maior do que 10. Então, essa sequência dos 3 aqui, ela não vai servir para mim por causa disso. Porque se o asterisco for 9, nenhum número que eu somar aqui com 9, ou 3, ou 6, a resposta vai dar menos do que 9, do que o próprio 9. Então, o que que eu sei, gente, com tudo isso? Que o arroba e o hashtag, ou o arroba é 1 e o hashtag é 2, ou o arroba é 2 e o hashtag é 1. Só que isso não vai fazer tanta diferença para mim. Por quê? Saber quem é quem. Porque ele falou assim, asterisco, deixa eu arrumar aqui, asterisco mais o E, opa, deixa eu fazer esse E, sim, tá, não ficou tão legal, mas vocês entenderam. É igual o acento circunflexo. O asterisco é arroba mais arroba mais arroba. Vamos fingir que o arroba é o 1. Então, o asterisco é 3. Supondo, então, que o E é o 2, então, na verdade, o hashtag, que é 2, né? Supondo, então, que o hashtag é 2, então, o meu E vai valer 6. E aí, 3 mais 6 é 9. Por que eu falei para vocês que não importa lá se o arroba for 1 ou se o arroba for 2? Porque aqui, ó, a soma ela é comutativa. Então, fazer 3 mais 6 ou 6 mais 3 sempre vai dar 9. Então, quem que tem que ser o meu acento circunflexo? 9. Letra E. Gente, é isso, os exercícios dessas duas páginas que eu queria fazer com vocês. Qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram, tirem as dúvidas comigo, tá bom? Tchau, tchau.